Ô pessoal, para fechar essa parte teórica de escala, eu queria só falar sobre um conceito aqui que acaba caindo em prova de forma teórica e leva muita gente a errar. Tá? Lembrando vocês, a gente já tinha comentado com isso, Toninho, isso aqui é uma fração, é 1 por 10 milhões e aqui é 1 por 500 mil. Tá certo? O Cico estava falando que muitos meninos fazem confusão achando que essa aqui é maior do que essa, porque olha aqui, 10 milhões, olha 500 mil. Mas não é isso que você tem que olhar. Na questão aí que nós fizemos anteriormente, eu falei sobre isso. Aquela primeira lá, 1 para 10 milhões, um equivalendo a 10 milhões, 1 sobre 10 milhões. Essa outra aqui é 1 para 500 mil. Ora, se você divide 1 por 500 mil e divide 1 por 10 milhões, qual resultado será menor? Esse resultado é menor. Então essa escala é menor que essa. E essa, consequentemente, maior do que aquela. Então, Toninho, olha aqui, só para deixar bem registrado, essa escala aqui, ó, é menor. Tá? E aí, pessoal, eu queria comentar com vocês o seguinte: mapa do Brasil, mapa mundi, mapa mesmo de Minas Gerais, eles são feitos em escalas pequenas. Tá? E essa noção de escala pequena e escala grande é uma noção que a gente trabalha, né? Uma em relação à outra. Essa aqui, ó, é uma escala maior. Eu nem falei que essa escala é uma escala pequena, Toninho, porque para mim escala pequena é isso aqui, ó. Você já trabalhou com a construção da sua casa aqui, né, Toninho? Qual que é a escala da planta da casa? 1 para 100, eu, na verdade, 200, tá? Eu já trabalhei com construção civil. Construção civil usa as seguintes escalas: 1 para 25, 1 para 50 e 1 para 100. A mais usual é essa aqui, ó, 1 para 50. Quer dizer, essas escalas são pequenas. Essas grandes, né, Toninho? Grandes, melhor. Essas grandes. escalas são grandes. Essa escala aqui, na verdade, é uma escala mediana, mas essa em relação a essa aqui é menor e essa aqui é maior. Agora, você vai usar uma escala menor para representar uma área maior. Essa aqui é a lógica da cartografia. Então, quanto menor a escala que você está usando, normalmente você vai representar uma área. Essa aqui é uma área maior. E essa aqui é uma área o quê? Menor. Isso é questão de lógica, tá? Né? E aí, pensando aqui, né? E outra coisa, se você vai fazer um mapa do Brasil, por exemplo, Belo Horizonte aqui nesse mapa está aparecendo como um ponto. Aqui eu tenho Belo Horizonte, tem aqui a Avenida Afonso Pena, tá? Estou exagerando, né? Aqui está a casa do Toninho, aqui eu moro aqui perto do Toninho, vizinho, né? Então aqui eu tenho detalhe na informação. Então o que você fala? Que quanto maior a escala que você trabalha em cartografia, eu tenho mais detalhe, Toninho, na informação. É uma informação mais detalhada. Olha a planta da casa, que é uma informação super detalhada. Super detalhada. Então olha aqui no mapa do Brasil, aqui eu tenho menos detalhe. Eu tenho menos informação. Isso aqui cai em prova de forma teórica desse jeito, Toninho. Tá legal? Uhum. Tranquilo isso aqui, pessoal? E se você não prestar atenção, é fácil realmente fazer confusão, tá? Mas aí é só você olhar a escala. A escala aqui é menor, porque é 1 dividido por 10 milhões. A escala aqui é maior, é 1 dividido, só você pensar na divisão que você não vai errar, é 1 dividido por 500 mil. Então essa é maior do que aquela. Então acho que era isso aí, dessa parte aqui, tá? E a gente vai avançando aí para as outras partes, né, Toninho? Exatamente. Pessoal, para completar essa aula aqui, né, Toninho, a gente vai fazer alguns exemplos aqui de exercícios. Esses dois exemplos aqui são exemplos simples, tá? Depois nós vamos partir desse exemplo aqui para um exemplo que caiu no Enem, que é um pouco mais complexo, trabalhando com a ideia de área aí, que é mais ligada à matemática. Tá bom, pessoal? Mas que pode cair em geografia também. Olha aqui, calcule a escala numérica, tá? Pedindo a escala numérica, aquela que não tem unidade de medida, né, Toninho? Considerando que duas cidades são separadas no mapa por 600 milímetros e na área real por 1.200 quilômetros. Então, o que nós temos aqui na verdade, Toninho? Que olha aqui, eu vou até fazer uma coisa aqui, Toninho. Vou até usar esse espaço aqui para usar o de cá para calcular. Imagine que duas cidades estão separadas no mapa aqui, ó, por 1.200 quilômetros e por 600 milímetros no mapa. Agora, Toninho, o que normalmente o pessoal faz é pegar esses 600 milímetros e passar ele para centímetro, que seria só cortar uma casa, que isso aqui é igual a quê? 60 centímetros. Eu vou resolver isso em milímetros, tá, Toninho? Tá, vou mostrar para os meninos que escala não tem unidade de medida. Okay. Olha aí, o professor de geografia está ficando desaforado. Eu acho ótimo. Então olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho aqui uma proporção, qual que é a proporção? Que 600 milímetros é igual a 1.200 o quê? Quilômetros. Para achar essa escala, eu tenho que achar quanto que equivale 1 milímetro, Toninho, ó. 1 milímetro igual a x. Regra de 3 simples, né, Toninho? Exatamente. Olha aqui, regra de 3 simples. Eu tenho aqui, ó, o meu x aqui, ó,
vai ser igual ao quê? 1.200. 1.200 dividido por 600, ó. Cortei aqui, não é isso? Vai dar o quê? 2. 2 o quê? 2 quilômetros, não é isso, Toninho? Uhum. Beleza? Eu achei que a escala do meu mapa aqui, ó... 2 quilômetros por milímetro. Por milímetro. Então eu achei que isso aqui, ó, é igual ao quê? 2 quilômetros. 1 milímetro igual a 2 quilômetros. Para achar a escala, aqui eu tenho que fazer apenas a conversão, Toninho. Me ajuda aí se eu tô certo. 1 milímetro aqui, ó, é igual a quantos milímetros? Aqui tem um 2. Para passar de quilômetro para centímetro, você falou comigo que era 5 casas. Então aqui agora é 6, não é isso? Exatamente. Então aqui, olha. Menina é esperto. 2, 3, 4, 5, 6 em milímetro. Tá? Cortei a unidade aqui milímetro com milímetro. Achei que a escala do mapa é isso aqui, ó. 1 para 2 milhões. Certinho? Sensacional. Perfeito. Quer perfeito. acrescentar alguma coisa? Se fosse, aqui ele fez com milímetros, né? Aqui, com milímetros mesmo, eu já ia falar em centímetros, mas com milímetros mesmo, ele poderia fazer aqui, ó, mantendo aqui 600 milímetros, e passa quilômetros aqui, ó, 1.200 quilômetros a milímetro, tá? 1.200 quilômetros a milímetro, fica 600 sobre 1.200 quilômetros em milímetros. Vai chegar nisso aqui também, tá? Agora, outro comentário. Em centímetros, se você quisesse ali que cada unidade, a unidade, né, adotada na escala fosse... Aliás, escala não tem unidade. Eu falo a hora que o cara coloca a régua lá. Porque aqui, dessa forma como foi resolvida, quando ele colocar a régua lá, ele vai descobrir que a unidade adotada é milímetro. Se você quisesse isso aí em centímetro, você faria a mesma coisa, né, isso? Só que utilizando centímetros. A maneira de fazer seria a mesma. Antes de fazer essa questão, o Ciro até comentou comigo, né? Eu quero fazer essa desse jeito para mostrar para eles que nem sempre é centímetros. Nem sempre é centímetro. Pode ser milímetros, como ele utilizou aqui. Agora vamos para outra questão aqui, que tem mais coisa para falar. Trocar de lugar com o Ciro. Ciro vai para lá. Pessoal, olha esse aqui, ó. Olha, o mapa normalmente ou vai ser um quadrado, né, Toninho? Ou vai ser um retângulo. Tá legal? Então o que está pedindo aqui? Calcule a área real do mapa quadrado abaixo, na escala de 1 para 5.000. Olha, como que eu faria isso, Toninho? Depois você pode dar uma opinião, tá? Mas se eu tenho que aqui é 5 centímetros, a unidade aqui é centímetro, né? Eu posso colocar centímetro aqui e centímetro aqui, não posso? Tranquilo, Toninho? Tranquilo. Então eu posso pegar esses 5 centímetros aqui. Se 1 centímetro é igual a 5.000 centímetros, 5 centímetros é igual a isso aqui, ó, vezes 5.000. Então isso aqui, na verdade, é igual a 25.000 centímetros. Tá certinho, Toninho? Certíssimo. Passando isso aqui para metro, tá? Ou para quilômetro, né? Vamos passar isso aqui para metro. Quanto ficaria isso aqui? Vamos pensar em quilômetro, né, Toninho? Ficaria 1, 2, 3, 4... 0,25. 0,25. Tá? 0,25 quilômetros. Passando para metro, ficaria aqui 250 metros. Então, se você quiser achar a área em metro, vai ser 250 vezes 250 metros vezes 250 metros. Tá legal? Se você quiser achar essa área em quilômetros, Toninho, ela vai ficar o quê? 0,25 quilômetros vezes 0,25 quilômetros. Concorda, Toninho? Concordo. Tranquilo? Aí eu vou deixar pro Toninho resolver, que é o homem da matemática. Na verdade, os cálculos ali são os de menos, que conta qualquer um de nós sabe fazer. Qualquer um de nós sabe fazer. Ciro sabe fazer conta, cada um sabe fazer suas contas. Então o resto aqui é conta. Só que tem um detalhe aqui sobre esse tipo de questão, que eu falei lá na minha aula sobre escala, e vou repetir aqui para vocês. Aqui ele deu essa área como um quadrado. Mas imagine se ele fizesse o seguinte, é o que eu comentei com o Ciro aqui antes da gente iniciar essa gravação. Imagine que ele tivesse dado essa área aqui, ó. Ele fala assim, a área de um mapa, a área no mapa. A área de um mapa é de, por exemplo, tá? 12 centímetros quadrados no mapa. Se a escala é de 1 para 50, vamos colocar 1 para 100 para ficar uma coisa mais redonda. Se a escala é de 1 para 100, qual que é a área real? Então ele te dá a área no mapa, 12 centímetros quadrados. Aqui no caso seria 5 vezes 5, aqui dá 25 centímetros quadrados. Só que eu quero fugir disso aqui. Ele já te dá a área. Você não sabe a forma aqui do mapa, da região do mapa. A região do mapa pode ter qualquer formato. O que importa é o seguinte, se é área, são 2 dimensões. Se é área, a unidade é quadrada. E a escala aqui é linear. Para você encontrar aqui a área real,
Basta que você pegue essa área do mapa e multiplique pela escala. Só que você vai multiplicar pela escala 2 vezes. Por quê? Se é área, você está trabalhando com 2 dimensões, que seria, por exemplo, tá? Pensando nisso aqui, seria comprimento, largura, ou base e altura, seria isso. Então, o que importa é que, se é área, a unidade é quadrada. Então, você tem que multiplicar 2 vezes pela escala. Multiplicando 2 vezes pela escala, 2 zeros, 2 zeros. Acrescentando 2 zeros, 2 zeros. Chegamos a isso aqui. Isso aqui está em centímetros quadrados. Se você quiser passar isso para metro quadrado, 2 casas com a vírgula para a esquerda, decímetro quadrado, mais 2 casas com a vírgula para a esquerda, nós vamos encontrar 12 metros quadrados. Então, quando você tem uma área no mapa, em resumo é isso, você tem uma área no mapa e quer encontrar a área real, você vai multiplicar 2 vezes pela escala, porque a unidade é quadrada. É o que o Ciro fez aqui, que na verdade, esse cálculo aqui que ele fez, 5 centímetros, ele multiplicou por 5.000. Deu 25.000 centímetros. Para esse lado e para esse lado aqui aconteceria a mesma coisa. E depois ele multiplica os dois e tem a área. O resultado seria o mesmo. Só que eu estou frisando. Nem sempre ele vai te dar uma figura geométrica como essa que você possa desmembrar aqui nas 2 dimensões. Então basta você pegar a área e multiplicar 2 vezes pela escala. Finaliza aí também. Do seu jeito que você faria? Não, pois é, desse daqui, essa questão eu faria o seguinte. 5 vezes 5, que é o quadrado, de lá de 5 centímetros. Sim. 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. Qual que é a escala? 1 para 5.000. Então você vai multiplicar isso aqui 2 vezes por 5.000. Uma vez e vai multiplicar outra vez por 5.000. Olha só, 25. 5 vezes 5 aqui dá 25. 5 vezes 5, 25. Vezes 25 vai dar 625. Vou repetir, tá? 5 vezes 5, 25. Vezes 25, 625. Mais 3 zeros, mais 3 zeros. 3 zeros e 3 zeros. Isso aqui está em centímetros quadrados. Aí de centímetro quadrado, você vai para metro quadrado, você vai para quilômetro quadrado, você vai para hectômetro quadrado, você vai para a unidade quadrada que você quiser, andando com a vírgula aí para a esquerda. Ou para a direita. Se você andar 2 casas aqui para a direita, você vai para milímetro quadrado. Se voltar 4 casas com a vírgula aqui, você já encontra metro quadrado. Mais 2 casas aqui, decâmetro quadrado. Mais 2 casas aqui, hectômetro quadrado. Mais 2 casas, quilômetro quadrado. Isso aí para vocês é fichinha. Essa parte aqui de mudar a unidade não me preocupa. O que me preocupa é questões como essa aqui. Que na verdade é essa aqui, só que um pouquinho mais complexa, porque ele não te deu o formato da figura. E quero chamar a atenção. E se fosse volume? Hoje mesmo, eu até comentei com o Ciro aqui antes também da gravação, que eu peguei uma questão ali do Enem, edição de 2017, só que era PPL, Pessoas Privadas de Liberdade, a segunda aplicação. Um turista viajou e comprou lá uma lembrancinha para uma pessoa, em que o volume dessa lembrancinha, na maquete, o volume lá na maquetezinha que ele comprou era de 25 centímetros quadrados. Coincidência aqui, viu? Coincidência. E a escala era de 1 para 400. Ele queria saber qual que seria o volume real dessa figura que ele comprou lá. Ele comprou uma maquetezinha para trazer de lembrança. O volume lá era de 25 centímetros cúbicos, tá? Perdão, 25 centímetros cúbicos. Ele queria saber qual que era o volume real. Para calcular o volume real, você vai pegar esses 25 centímetros cúbicos e vai multiplicar 3 vezes pela escala. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes pela escala. Aí você vai ter o volume real. Então, se a unidade é quadrada, você multiplica 2 vezes. Se a unidade é cúbica, você multiplica 3 vezes. Quer completar com alguma coisa aí, sim? Não, Toninho, você só menosprezou meu problema aqui, mas era para dar ele em metro quadrado. Em metro quadrado, até em centímetro quadrado, são 2 casas. Como está o quadrado, são 4 casas para cá. Exatamente. 62.500. 62.500 metros quadrados. 250 é o que você vai vezes encontrar 250, aqui. Isso aqui vai dar 62.500 metros quadrados. Só mostrando para vocês que você resolve, né? Então vocês estão vendo aí a maneira como eu resolvo, a maneira como o Ciro resolve, e a gente está querendo resolver o seu problema. Não é, Ciro? Com certeza. É isso aí. Tá bom? Agora o Ciro vai passar uma questão aqui, que foi uma questão que teve uma quantidade de erros enormes quando ela caiu no Enem. É porque a questão tem um distrator, né, Toninho? Tem um distrator que pegou todo mundo. Pegou todo muita mundo. gente. Essa questão, ela teve, né, uma margem de acerto muito baixa. Ela vai entrar no Enem como questão difícil, né, Toninho? Mas na verdade ela não, a princípio a gente não enxerga ela como difícil, mas é a falta de conhecimento sobre escala, né, é que levou muita gente ao erro.
Pessoal, nós vamos tentar passar aqui no quadro a questão do Enem, né, que caiu, tá bom? Eu vou ver se eu consigo passar aqui a lógica dela, Thalinha. Desenha bem. É. Tá com falsa modéstia. Desenha bem demais da Então conta. tá bom, nunca vi. Só nessa aula é a terceira vez, né, gente, que ele tá fazendo esse mapinha Olha, vagabundo. tá melhorando, olha lá. Olha lá. Melhorando. Toninho, vamos pegar aqui, por exemplo, o Distrito Federal, tá? Vou pegar aqui um pedacinho que seja o Distrito Federal, que é mais fácil desenhar. Tranquilo? Vamos imaginar que esse mapa está na escala aqui de 1 para 25 milhões. Eu estou colocando aqui igual caiu na prova do Enem, tá? Um mapa do Brasil na escala de 1 para 25 milhões. Aí você pega aqui esse Distrito Federal e nós vamos ampliar o Distrito Federal. Coloca ele aqui maior. Seria alguma coisa mais ou menos assim. 1 para 4 Beleza? milhões, tá? E aí a escala aqui do Distrito Federal é de 1 para 4 milhões, tá bom? Pessoal, enquanto o Toninho vai tentar mostrar para vocês aqui quantas, na verdade a pergunta da questão é essa aqui, Toninho. Deixa eu fazer a leitura aqui. Pode ler. Olha só. A figura representa dois mapas. Então você tem aqui um mapa com essa escala, 1 para 25 milhões. E aqui um outro mapa, que é essa regiãozinha aqui que foi ampliada, tá? E a escala é de 1 para 4 milhões. Aí ele fala o seguinte: a figura representa dois mapas em que o estado, aqui na questão do Enem, está Rio de Janeiro, mas aqui o Ciro colocou como Distrito Federal. Isso não importa. Essa é uma região que foi ampliada. Aí ele fala o seguinte: a figura apresenta dois mapas em que o estado, ali no caso o Distrito Federal, é visto em diferentes escalas. Distrito Federal visto em diferentes escalas. Primeira escala, 1 para 25 milhões. Segunda escala, 1 para 4 milhões. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente ao Distrito Federal. Ele quer saber, esse número equivale a aproximadamente quanto? Essa ampliação dessa escala para essa, quantas vezes foi ampliada? É isso que ele quer saber. Pessoal, é claro que essa aqui é maior que essa. A primeira coisa é essa. Passa aí. Vou colocar as opções É claro que essa região aqui é maior que essa. Você fala assim, mas como? Como? Ora, gente, isso aqui não se esqueça que isso é uma fração. 1 sobre 25 milhões é a primeira, essa aqui. 1 sobre 25 milhões. E essa outra aqui é 1 sobre 4 milhões. Qual que é maior? Dividir 1 por 25 milhões ou dividir 1 por 4 milhões? Quando você divide 1 por 25 milhões e 1 por 4 milhões, qual que é maior? É claro, quanto maior o denominador, menor será o resultado. Então essa aqui é menor que essa. Ele quer saber, essa aqui foi ampliada, essa região foi ampliada. Quantas vezes ela foi ampliada? É isso que ele quer saber. Quantas vezes essa região foi ampliada? O Ciro está passando ali as opções e eu já vou falando aqui o seguinte. Olha, para resolver essa questão, a área real do Distrito Federal nesse mapa eu vou chamar de A1. A área real do Distrito Federal nessa ampliação eu vou chamar de A2. Então, a área real aqui eu vou chamar de A1, a área real aqui eu vou chamar de A2. É claro que o Distrito Federal é único. A área real tem que ser uma só. A área real tem que ser uma só. Então, a área real aqui no primeiro mapa será A1 vezes 25 milhões. Vezes 25 milhões de novo. Eu acabei de dizer para vocês aí numa questão anterior. Quando você multiplica, quando você quer passar uma área do mapa para uma área real, você tem que multiplicar 2 vezes pela escala, quando é área. Então, eu vou ter que pegar essa areazinha para obter a área real e vou multiplicar 2 vezes pela escala. Seria 25 milhões vezes 25 milhões, que equivale a colocar 25 milhões ao quadrado. Isso tem que ser igual à área real que eu vou obter no outro mapa. A área real no outro mapa será a areazinha que aparece aqui, que eu chamei de A2, vezes a escala. 4 milhões, 2 vezes. Então eu posso colocar aqui 4 milhões ao quadrado. Ficou um pouquinho apertadinho ali, por causa das opções que o Ciro passou. Então vou repetir esse raciocínio, tá? Não pode deixar. Obrigado, Ciro. A área real é a mesma. Nos dois mapas a área real é a mesma. Nesse mapinha, nesse primeiro mapa, eu estou falando mapinha, porque esse aqui, como eu já disse, é menor que esse. A própria escala mostra isso, já falei sobre isso. Então essa areazinha aqui, quando eu passo ela para a área real e passo essa outra aqui para a área real, as duas áreas têm que ser iguais, porque trata-se da área real do Distrito Federal.
A área real do Distrito Federal no primeiro mapa é essa areazinha vezes essa escala, 2 vezes, por isso quadrado. Depois, a área real do mesmo Distrito Federal, obviamente, é essa areazinha vezes a escala 2 vezes. Olha o que eu vou fazer agora. Agora entra aqui uma parte matemática. Eu vou passar esse A1 aqui dividindo, vai ficar A2 sobre A1. E vou passar esse 4 milhões aqui dividindo. Aqui vai ficar 25 milhões ao quadrado dividido por 4 milhões ao quadrado. Opa, 4 milhões ao quadrado. Então, isso aqui para vocês é moleza. Para o Ciro aqui pode até ser difícil, não sei. Mas eu fiz o seguinte, passei o A1 aqui dividindo, A2 sobre A1. E passei esse aqui dividindo. E depois só inverti os membros. Então ficou assim, ó. A2 sobre A1 igual. Isso aqui também, ó. Divisão de duas potências com o mesmo expoente. Eu posso colocar esse quadrado lá de fora e fazer isso aqui, ó. 25 milhões dividido por 4 milhões. Em seguida, eu ainda posso fazer o seguinte, cancelar esses 6 zeros com esses 6 zeros. Olha o que ficou. Ficou 25 dividido por 4. 25 dividido por 4 dá 6,25. 25 dividido por 4, 6,25 elevado ao quadrado. Bom, 6,25 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar A1 sobre A2 igual aproximadamente, aqui é uma aproximação, tá? Não tem problema eu fazer uma aproximação aqui até grosseira, não há problema nenhum. E não será grosseira não, porque olha só, o número de ampliações é menor que 10, o número de ampliações é maior que 10 e menor que 20, o número de ampliações é maior que 20 e menor que 30, tá vendo a distância de um para outro? De 30 para 20, então a minha aproximação aqui pode ser grosseira. Aqui então, 6,25 ao quadrado, aproximadamente 39. Passo o A1 para lá multiplicando. O A2, então, a área do segundo mapa é aproximadamente 39 vezes a área do primeiro. Aproximadamente 39 vezes a área do primeiro. Então, voltando, o comando foi, essa região, essa ampliação que foi feita, significa que essa área 1 foi aumentada quantas vezes para se obter a área 2? Aproximadamente 39 vezes, o que é maior que 30 e menor que 40. Olha, essa questão, o número de acertos foi baixíssimo quando ela caiu no Enem. O número de acertos, muito baixo. Agora, não sei se o Ciro quer completar alguma coisa. Eu só mencionar, Toninho, que no vestibular eles marcaram muito isso aqui, ó. Por que marcaram muito isso, gente? Porque muitos alunos chegaram lá e dividiram 25 mil por 4 mil. Acharam 6,25. Então, quer dizer... 25 milhões por 4 milhões. Acharam que essa seria uma ampliação em 6 vezes. Só que você esqueceu que você está trabalhando com área, né, Toninho? A unidade é quadrada. A unidade é quadrada. É por isso que eu fico repetindo isso. A unidade é quadrada, cuidado. A unidade é cúbica, cuidado. Tá? Agora você ficou menosprezando o Ciro da geografia. Se o Ciro fosse fazer essa prova, ele só ia pegar 25 mil, dividir por 4 mil, que dá 6,25, ao quadrado. E eu ia achar que era alguma coisa entre 30 e 40 tá bom. Morreu. Tá bom. Múltipla escolha vale tudo, eu já falei. Eu costumo dizer isso, não sei se eu já falei isso pra vocês algumas vezes. Múltipla escolha vale até babar na opção correta e marcar lá. Baba e marca. Então era isso aí, né, Toninho? É isso aí, gente. Ô, Toninho, um abraço. Vamos agradecer aqui, né? Valeu a parceria. Gente, obrigado aí pela atenção de vocês. Espero ter colaborado aí, né, Toninho? A gente espera ter ajudado. Agora é com você, é pegar exercícios, fazer e fazer o simuladinho lá no dia 17. É isso aí. Obrigadão, Um abraço. Um abraço para todos.